Muito bem, amigos. Estamos aqui com Juarez Ferla, da Univax de Lajeado. Vamos conversar um pouquinho com ele sobre a palestra que teve hoje pela manhã, no terceiro seminário Erva Mate 21 aqui em Curitiba, no segundo dia deste belo evento. Bom, ele trouxe a palestra sobre o controle de ácaros em erva mate. Tudo bem, Juarez? Tudo bem. Uma satisfação falar contigo. Queria que tu fizesse um breve resumo, então, de como que foi essa palestra hoje pela manhã. Então, essa palestra acho que é muito interessante a presença, digamos, desse assunto, ou abordar esse assunto dentro da cadeia da erva mate, nesse terceiro seminário da erva mate, porque é um dos grupos que, na verdade, causa problemas na produção. E esse grupo aparece principalmente quando tem algumas características muito interessantes. Só que hoje também existem algumas estratégias limpas que podem ser utilizadas. E essas estratégias limpas eu acho que precisam ser discutidas e abordadas e apresentadas aos produtores. Então acho que o seminário tem um papel muito importante na divulgação dessas informações que estão ligadas ao grupo de ácaros. Os principais ácaros que estão presentes, então só para o pessoal estar por dentro, né? Tem 3 ou 4 espécies que são muito importantes e que alcançam o status de praga. É importante ressaltar que alcançar o status de praga significa que aumentar as populações e chegar a um nível de causar danos econômicos. Então são apenas 4 espécies que são conhecidas e que têm isso, sendo que 3 delas são importantes e as demais não são tão importantes assim. Então nós temos o ácaro vermelho, nós temos Dicopelmus notus e temos também agora, muito recentemente, o ácaro branco. E eles causam problemas na erva mate, atacando as folhas, alterando as características das folhas, principalmente o ácaro branco, que é conhecido em outras culturas também. Eles atacam e alteram e formam, digamos assim, um certo encarquilhamento nas folhas novas. Mas o ácaro mais conhecido é o ácaro vermelho. Então, o Ligonicus zooterce, que é um ácaro que produz teia e que causa problemas, principalmente quando em altas populações ele produz umas folhas amarronzadas, né? E aí o resultado final muitas vezes é a perda ou a queda da folha. E aí em ataques severos as plantas perdem as folhas, que é o grande objetivo da produção da erva mate. E também outra espécie que é importante é o Dicopelmus notus, que é uma espécie que aparece nas folhas novas. Então, na brotação, eles aparecem e aí eles causam, ou eles produzem uma cor marrom nas folhas e diminuição dessas folhas. Então, também perde-se área foliar e aí perde-se material, digamos assim, para ser usado ou para ser processado. É muito importante ressaltar que os ácaros, de uma maneira geral, as populações alcançam ou fogem do controle quando determinadas situações são feitas. Assim, do tipo, o indivíduo eliminou toda a vegetação, o indivíduo usou algum produto químico, certo? Para eliminar ou para fazer uma determinada atividade. Então, normalmente os ácaros, eles respondem a estímulos ambientais. Então, se você faz uma atividade errada, eles normalmente é o primeiro grupo que aparece com o problema. E aí aumentam as populações e acontecem os problemas. Então, este grupo tem esses complicadores. Mas eu também abordei, eu acho que é importante abordar, e é muito importante que se passe para a sociedade isso, que quem controla esses organismos são inimigos naturais que estão presentes no ambiente. Então existem 2 grupos, existem os ácaros que se alimentam da planta e existem aqueles outros grupos que são os ácaros predadores, que se alimentam desses ácaros. Então
A gente estuda no nosso laboratório estes ácaros predadores. Então, quem são esses ácaros? Como eles fazem? Qual é o potencial de controle? Então, por quê? Porque a gente acha que tem possibilidade de chegar a uma estratégia limpa para controlar esses organismos. Então, uma das possibilidades é você realizar estratégias de manejo. Outra situação, e que a gente está observando, principalmente nos estudos que a gente realiza no laboratório, é manutenção de vegetação nativa. Então, quando eu falo vegetação nativa, não é vegetação, não é essa vegetação exótica, vou explicar. Azevém, ervilhaca, outras, essas são exóticas, elas não mantêm a população de ácaros nativos. Então, eu vou dar um exemplo assim que todo mundo conhece. A tansagem é uma planta nativa e que aparece muito facilmente nos ambientes, principalmente ambientes assim com uma melhor qualidade, aparece em grande abundância, muito frequente. Esta planta ela tem uma grande quantidade de ácaros predadores e uma grande abundância de ácaros predadores. Então, tansagem é uma planta que precisa ser mantida. Ela não causa sombreamento, ela não causa problemas, mas ela mantém uma fauna de ácaros predadores. O que acontece isso? Como funciona esse mecanismo? Esses ácaros ficam na planta e eles migram para a erva mate quando aparece alimento. Os ácaros, eles são estimulados por odor. Então, se aparece comida na planta de erva mate, o odor chega até eles e eles migram esse movimento para a planta. Nós temos estudos indicando essa movimentação da planta, no caso, o pessoal fala de planta invasora, isso, tem um monte de termos que eles usam, né? Então, essas plantas que são hospedeiros, né? Eles, na verdade, migram, então existem estudos indicando essa migração da planta, né, dessa planta invasora para a erva mate, que é importante. Então, nós abordamos também essa situação de manutenção de vegetação e ressaltamos essa questão de que os ácaros, na verdade, eles aparecem no momento que está fazendo um manejo inadequado. Então, o importante não é passar veneno, mas é ver como é o processo e talvez alterar esse processo para arrumar, entre aspas, o ambiente para que esses organismos que são inimigos naturais que fiquem aí. A gente apresentou o estudo de um ácaro predador que come o ácaro vermelho. E ele come o ácaro, ele se reproduz, ele tem um período de 10, 12 dias, 15 dias, então ele é o período da vida dele, do ácaro predador. Então isso prova que tem inimigos naturais no ambiente. Então o produtor ele pode obter maiores informações de que forma, professor? Acho que eu estou tentando ser simples, mas eu acho que muitas vezes é muito importante que entre em contato com a gente para explicar o caso. Então o que de fato está acontecendo? Porque aí a gente pode orientar, olha, está acontecendo isso. Então o caminho são vários os caminhos e a decisão é deles. Eu acho que talvez o contato com a gente talvez seria interessante. Ou por telefone, ou por internet. Hoje tem diversas formas para se fazer isso. Eu acho que, só para terminar, eu acho que talvez o caminho não é você procurar um produto para controlar, mas é tentar entender o que você está fazendo no seu processo de produção para otimizar isso aí. Muito bem. Juarez, agradeço a tua contribuição então, essa entrevista. Foi um breve resumo dessa palestra. Lógico que teve muito mais temas que foram abordados, teve também um debate que foi muito interessante, mas foi um resumo que a gente trouxe então para os ouvintes, os espectadores da Rádio do Mate. E nós agradecemos a tua contribuição e se tu quiseres deixar o teu contato, as tuas redes sociais para o público, pode ficar à vontade. Então, eu agradeço a oportunidade, eu acho que é muito importante falar sobre esse grupo de organismos desconhecido de muita gente e principalmente essa estratégia limpa de controle, que não é complicada, né, que é bastante simples. E eu estou à disposição, acho, na Univates, então liguem para a Univates, vejam na internet, o telefone, e o laboratório de acarologia da Univates está à disposição. Produtor, interessado, qualquer pessoa que quiser, a gente está à disposição para auxiliar.